Então aí vamos aí no nosso capítulo 11, né? Um belo Amigos capítulo, novos. né? Oi? Um belo capítulo. Com certeza. Fortes emoções ainda virão futuramente. É, faz muito tempo que eu li esse livro, mas conforme eu vou lendo, nossa, parece que tanto tudo, né? Ele é muito bonito mesmo. Sim. Então, nesse capítulo, né, eles começam aquela jornada que eles se propuseram, né, a fazer desde o primeiro capítulo, quando eles são reunidos lá. Aí tem assim, aquela entrevista com aquele ser espiritual que veio, né, e deu várias dicas, né, para eles, pegando até trechos do próprio Evangelho. Então agora, de fato, eles começam essa jornada aos quais eles foram reunidos, né, no princípio, que é o auxílio, né, a desencarnação desses indivíduos que são citados aqui. Então aqui começa, nos próximos, né, nos capítulos seguintes vai ter o desenrolar, né, mais detalhado. Então aqui eles começam essa jornada. Aí a primeira questão aqui que ele coloca é qual a necessidade de se programar tarefas. Por quê? Vocês encontraram alguma coisa aí no texto? Não achei assim explicitamente, eu não achei nada Eu acho que explícito. programar tarefa é importante para você manter o foco, né? Como ele diz aqui, programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Aí depois você vê que ao longo da jornada lá, eles teriam a oportunidade de desviar, né, do objetivo principal, que era dar assistência àqueles 5 irmãos lá. E eles veem, principalmente dentro do hospital lá, uma oportunidade, o próprio André Luiz começa a desviar, né? E aí ele escuta do Jerônimo, mantém o foco. É o Jerônimo, né? É ele sim. Se você não É, programar a tarefa, você pode se perder, né? Sei lá. Sim, Eu né? coloquei também assim que a necessidade de programar é porque aconteceriam algumas situações que eles precisariam participar antes do desencarne, né, daquelas pessoas, daqueles espíritos. Então, quando eles vão atender no sono, né, para ir já fazendo uma adaptação no plano espiritual. Então, tem algumas tarefas que são necessárias para o processo de desencarne que precisa acontecer no tempo certo, né? No tempo de vigília, né? No tempo do sono. Então, por isso que tinha que ter um planejamento para eles saberem exatamente o que fazer no momento adequado. Aqui na página 185 ele fala: prevenindo talvez mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente do nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Porque eles começaram a ficar assim, impressionados, acho que principalmente o André Luiz, com as cenas que eles estavam vendo, né, nos corredores, na sala lá do hospital. página 185, sua? Isso. É o 85, esse. O 85 é do nosso livro, né? Do edição mais Como é que começa o parágrafo? Tem um parágrafo anterior que diz assim: desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. pequenas, isso. Um pouco do meio para o fim da página. Isso, exatamente. O seu é outra edição, né? Aliás, tem um parágrafo anterior que ele diz: após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. Uhum. A maioria dos leitos mostrava doentes, entidades espirituais que se rodeavam umas em caráter de assistência defensiva. Aqui nesse trecho que o Alexandre citou, é quando eles estão indo no hospital, no atendimento de um dos socorridos, né? E eles veem em torno dos
assim, daqueles que estavam lá, eles veem espíritos rodeando, e cada um, seus companheiros, são de uma natureza diferente. Sim. Uns são bons, outros são ruins, e aí ele recomenda, né, para não dispersar a atenção, focar no objetivo. Sim. Aqui no comecinho, na primeira página do capítulo, ele fala aqui no terceiro parágrafo, ele fala assim: programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada. Sim. E manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Sim. Então, realmente, tiveram que organizar e bem, né? E o que a Meire falou, né? Como era muita coisa a ser feita, o tempo tinha que ser bem aproveitado, né? Você ia visitar várias pessoas com várias, pelo que a gente viu no texto, com situações diferentes, né? Cada um com uma situação diferente, com necessidades diferentes. Um até não iria desencarnar, né? Foi o que eu entendi. Isso. Aqui, porque assim, se eles fossem para uma atividade, mas começasse a atender paralelamente outras situações, eles iriam aproveitar o tempo e acabariam, na verdade, talvez nem conseguindo, né, fazer a tarefa que eles se predispuseram, né? Executar a missão, né? Porque as necessidades são tantas que não tem como você querer atender o mundo todo, né? Mas eu acho que isso vale também para o nosso dia a dia, né? Se você não se programar, você acaba... Começa uma coisa, começa a outra, para. Tem até uma história do cara que vai no carro pegar não sei o que, né? Ele passa pela mesa e deixa não sei o que lá. No final ele não completa nada, né? Porque ele vai descobrindo coisas ao longo do caminho e vai tentando fazer, porque não tinha um planejamento, né? Você está me descrevendo, hein? É mesmo? Foi um livro que eu li, A Vida de Meire. Tudo ao mesmo tempo. Isso é pra gente, né? Que a gente chega lá no objetivo, no destino, que é o que eu vim fazer aqui mesmo? Pois é. O que era para eu fazer aqui? Acontece. Chega nesse nível aí. Diz que quando você chega nesse nível aí, é porque você já está ficando velho. Dizem, né? Essa semana eu vi que se você começar a procurar a chave, ela estiver na sua mão, cuidado com o alemão. O alemão está por perto. Cadê a chave? Está na sua mão, né? Ou então a pessoa pega e coloca o óculos aqui em cima e fica procurando. Cadê meu óculos? Isso eu já fiz. Aqui realmente vale para a nossa vida mesmo. Tem muitas lições aqui que valem para a nossa vida, né? Então, a gente, para ter eficácia no que a gente faz, a gente tem que realmente programar e focar naquilo que a gente se propõe a fazer. Senão, a gente acaba que não consegue fazer. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes, aí a gente não consegue fazer nenhuma. Sim. Então, mas eu imagino assim também, uma equipe para poder participar, né, realizar o desencarne de alguém, tem que ter uma experiência bastante grande, né? E todo um cuidado, tem que seguir um planejamento, né? Eles tinham um objetivo específico que eles precisavam focar, mas que prescindia de muito cuidado, né? Algo muito delicado. Imagina, né? O nascer aqui no plano terreno tem toda uma equipe, né, para acolher. Agora, imagina no plano espiritual também, né, para poder fazer o processo de desligamento. Né? Eu acho que, assim, tudo no plano espiritual tem, assim, um porquê, né? Mas eu acho que esse processo de encarne e desencarne é algo, assim, que deve demandar, assim, muita delicadeza, né? Assim, muita precisão. Eu acho que não pode ter, assim, erro, né?
Então, realmente precisava manter o foco para não perder, né, a condução daquilo. E Até principalmente porque, pelo que a gente viu, são pessoas, como ele fala, são cooperadores diferenciados, né? Uhum, Nem todos têm esse tratamento. sim. Então, é mais um motivo para que você concentre numa tarefa que é nobre, né? Vamos dizer assim. Sim. Tudo no plano espiritual é planejado. Então, não sei se vocês lembram que a vinda de Jesus foi precedida de uma preparação de 1000 anos. Nossa. Então, para que ele pudesse vir, todo o ambiente onde ele encarnaria, todas aquelas coisas que foram precedentes à vinda dele, quer dizer, a saída dos hebreus do Egito, a criação, né, dos reinos ali, toda, vamos dizer assim, a educação religiosa que eles tiveram, preparando eles para o monoteísmo, enquanto o mundo inteiro era politeísta. Então, todos esses séculos foram uma preparação para que ele pudesse vir no momento adequado. Uhum. Então, você vê que as coisas não são. No plano espiritual não é que nem no Brasil, que é tudo assim, de última hora. No plano espiritual é tudo muito bem planejado. Por isso que, quando dizem Deus é brasileiro, isso é uma calúnia contra Deus. Você não pode falar isso. Eu posso falar. Eu O trabalho. Brasil está programado, planejado, está nas nossas mãos transformar esse país no celeiro espiritual do mundo. Olha só, é uma grande missão. Nos esforcemos. Eu acho que essa programação é para daqui uns 500 anos, porque no atual momento eu não acredito nisso. Ai, Cláudio, você está muito pessimista. Bom, tem um historiador que diz que o otimista ele é um mal informado. Então, eu não me considero um pessimista, eu me considero uma pessoa bem informada. Você é bem informado, sim. Mas vamos lá. Número 2 aqui, ele pergunta assim, como entender a seguinte afirmativa? Nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. O que vocês acharam aí no texto? O que vocês... Lá no começo aí, né? Sim. São basicamente É no quarto parágrafo, logo na primeira página. Nos instantes do sono. Tem um outro capítulo aí que é mencionado isso, essa questão de o espírito sair do corpo e ir até o plano espiritual enquanto está dormindo, né? Sim. E agora ele já fala aqui para que se habitue lentamente com a ideia do afastamento definitivo. No capítulo passado que nós vimos aquelas pessoas que durante o sono iam para reencontrar alguns parentes que já tinham desencarnado, né? O André Luiz até citou o caso de uma mãe que reencontra o seu filho, mas ela se emociona. É um trecho bastante emocionante. Aqui é um preparo para o desligamento definitivo, né? Mas acho que se você já viajou muito ao longo da vida, né, você já vai se preparando. Cada vez que você sai e volta... Eu coloquei assim, que é para favorecer ao desencarnado melhores condições de adaptação, né? Mas aí é ligado a um grande merecimento, né? É alguém que realmente trabalha, né? Trabalha não. Alguém que já está ligado, né? Mais ligado ao plano espiritual, alguém que tem um trabalho aí grande, né? De auxílio, de amparo ao coletivo, às pessoas. Então, acho assim que não é para
grande turba, né? Então, mas, por exemplo, evidentemente que nem todo mundo merece, um amparo maior, um menor, enfim, um amparo maior, vamos dizer, durante o desencarne, mas mesmo as pessoas ruins dormem, certo? Não merece, também tem sono e dorme. Então, nesse instante, para onde que ele vai? Né? E aí vai a pergunta, mas aí eu acho que fala das ligações energéticas também, né? As companhias espirituais que nós buscamos na hora do sono. Então, por mais que tenha uma equipe ali para assessorar, se você não tiver conectado com essa equipe... Sim, na realidade, então, vamos dizer, esse trabalho que eles iam fazer, evidentemente, com essas pessoas, com essas cinco pessoas, essas 5 aí, eles iam passar essas 5 por esse processo de conduzi-las durante o sono. Seria isso, dentro desse contexto aqui. Isso que eu quero dizer. Mas isso vamos dizer, uma situação que, aquilo que eu falei, todo mundo dorme, né? Eu acho que quanto mais você visitar lá o outro lado, mais você vai estar acostumado, né? Quando chegar lá, né? E eu acredito que todos os espíritos se desprendem do corpo durante o sono. Então, esse é rotina, isso? Isso. Mas eu acho que é uma questão de sintonia, né? Com essa espiritualidade superior. E essa sintonia você adquire à medida que você se espiritualiza. Sim, mas e quem não tem essa conexão? Então, quem não tem essa conexão, eu entendo que também tem um amparo, todos têm um amparo, né? De uma forma mas eu acho que vai depender da conexão que a pessoa tem, como que ela vai sentir, ou se ela vai aceitar, se ela vai conseguir acessar esse amparo, né? Então, quando ele fala, para todos é a lei, né? A maneira como é o desencarne. Agora, para aqueles que são mais espiritualizados, então esses podem participar de uma forma mais ativa, mesmo que não consciente, do seu processo de desencarne. Né? Não sei, eu entendo assim. Agora chama o universitário. Eu me lembro que o Chico Xavier, uma vez, eu ouvi, não sei, acho que foi uma entrevista que ele deu. Em algum momento ele disse que nós exercitamos a morte todos os dias, quando dormimos. Né? Sim. Eu me lembro de uma frase dele. A gente exercitava isso. Eu penso que, assim, no contexto que nós estamos vendo aqui... Agora, dentro desse contexto, esse é o ponto. Então, dentro desse contexto, assim, como o Leonel falou, todo mundo dorme, todo mundo se desliga, mas para onde cada um vai é para onde cada um tem afinidade. Sim. Então, você é sempre conduzido, não é isso? Você é sempre conduzido? Você é conduzido? Você nunca vai sozinho, sempre. Né? Eu penso assim, que nem sempre. Você pode ir sozinho e se meter em encrenca. Você vai sozinho. Para locais onde você tem afinidade. Aqueles que têm afinidade com espíritos ainda de baixa moralidade, é para esses locais que ele vai. Ele é atraído, vamos dizer assim, é como se fosse um imã, né? Agora, no contexto que nós estamos vendo aqui no livro, eu entendo assim, que eles são conduzidos já num trabalho de preparação para o desencarne. Então, eles são levados, porque aqui ele fala assim, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes do sono, conduzi-los-emos até lá para se habituarem lentamente com a ideia de afastamento. Então, eles são levados até a casa de Fabiano. Até a casa de Fabiano, então está especificado. Então, dentro desse contexto, sim, agora caiu a ficha. Aí lá é como se eles talvez recebessem um cursinho preparatório para morrer, entendeu?
Isso é um merecimento, hein? Sim, Sim, eles tinham, vamos dizer assim, uma certa condição Aham, que propiciava essa assistência. sim. Se a gente lembrar dos capítulos anteriores, quando eles estavam lá naquele vale lá, no Vale das Trevas lá, Uhum. se eu não me engano, a irmã Zenobia diz, olha, quando o André Luiz, né, vê todo aquele sofrimento e tudo mais, ele pensa assim, puxa, mas ninguém ajuda esse povo, né? Aí ela fala, não, todos têm assistência, Sim. desde que mas na medida que cada um se expunha a ser... admite ser ajudado, Isso, isso, né? isso. Então ninguém está desamparado. Todos Sim, nós sim. estamos sendo amparados na medida do que a gente aceita ser ajudado, né? Uhum. Eu penso que deve ser, por exemplo, como nós aqui, né? Nós sabemos que o plano espiritual ele está acontecendo aqui paralelo a nós, né? Nós estamos inseridos nesse plano espiritual, só que nessa forma de uma energia densa. Por que que alguns veem e percebem esse plano e outros não, né? Por que que eu estou aqui e não vejo? Porque eu tenho um certo bloqueio, né? Se eu estivesse mais numa condição mais espiritualizada, provavelmente eu teria uma percepção mais clara, mais nítida, né? Poderia ver esse plano com maior clareza, me comunicar de uma forma mais direta, né? Então eu penso que o desencarne acontece a mesma coisa, né? Eu estou aqui, eu não estou vendo ninguém, eu acho que eu estou sozinha, né? Então vou ficar lá com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Se eu já sou uma pessoa que carrego comigo um sentimento de revolta, eu vou falar, nossa, eu continuo sozinha, ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Então, mesmo que aqui do lado tenha uma espiritualidade, né, um grupo de espíritos superiores, eu não vou acessar, né? Não estou em condições. Ao Uhum. passo que aquele mais espiritualizado, ele vai conversar diretamente e vai saber para onde ir, vamos dizer assim, né? Deixa eu Então, eu acho polemizar. que Essa tua afirmação não teria a ver com mediunidade, mais com mediunidade do que com a evolução espiritual? Porque o médium, ele é capaz de enxergar, o médium vidente é capaz de enxergar o que está à volta dele. O médium que escuta, ele é capaz de ouvir o que está à volta dele e vai por aí. Então, não seria mais mediunidade do que evolução espiritual, nesse caso? mas a gente sabe também que a mediunidade, né, e o acesso às informações ou aos espíritos também depende da nossa moral e da nossa ética, né? Sim, mas se Se nós você não é tivermos médium, por uma mais que você moral tenha... mais elevada, Aham. Mas se você não é médium, não nasceu com esse dom, ou não vai desenvolver esse dom, por mais moral que você tenha, você nunca vai enxergar nada se não for um médium vidente. Você pode ser a pessoa mais moralizada do planeta, ser a pessoa dedicada a praticar amor e caridade, mas você não vai enxergar porque não é de você, você não é médium vidente. Não, estou falando então, nesse mas sentido só. sim, eu entendi o que você está falando, mas eu estou só fazendo uma relação, né? Entendi. Fazendo uma relação assim, como eu imagino que seja, né, esse momento do desencarne, porque eu não trago lembrança dos meus desencarnes anteriores, né? Conscientemente eu não trago. Então, pelas leituras do André Luiz, eu imagino, né, que seja dessa forma, Uhum. né? Você está ali no plano espiritual, mas você não consegue perceber, né? A Entendi. ajuda. Hum. Então, foi nesse sentido. Ainda dentro desse assunto aí, você observa muitas pessoas que estão naquele processo de passar, de fazer a passagem, conseguem ainda naquele momento, né, naquela transição de consciência no plano carnal, e já começa a ter aquelas visões do plano espiritual. Ah, encontrei fulano, eu falei com o ciclano já foi, e ele falou que... E a pessoa se refere àquela pessoa que já desencarnou, já falei com fulano, exatamente nesse inteirinho aí, nessa transição. Isso são fatos que são corriqueiros aí, que são mencionados constantemente.
Sim. Ouviram falar? Com Sim. certeza que sim. Né? As pessoas estão naquele processo de desencarne e tal, você vai lá fazer a visita, etc. A pessoa começa a falar, eu falei com o ciclano, mas o ciclano já foi. Ela, não, ele estava aqui agora. Sim. Assim como tem aquelas pessoas que quase vão, né? O que você viu? Eu enxerguei isso, aquilo, não sei mais o quê, e voltei. Isso acontece. No próprio decorrer aqui, a gente vai ver que o desencarne, para muitas pessoas, já começa a ocorrer antes da morte realmente. Às vezes a pessoa, 1 ano antes de desencarnar, ela já começa a se preparar para o desencarne, já começa a ser preparada para se desencarnar, já começa a ser desligada aos poucos. Por isso ocorre esse fenômeno que às vezes a pessoa, vamos dizer assim, alguns dias antes, alguns meses antes de desencarnar mesmo, ela já começa a ver pessoas que já desencarnaram, às vezes parentes, às vezes amigos. Isso acontece mesmo, que já está no processo ali de desligamento. A pessoa já consegue ver. O tio da minha Eu esposa... devo ter comentado. Eu devo ter comentado com vocês já alguma vez. Já comentei, desculpa. Mas eu falei para vocês do Sérgio. O Sérgio, uma semana antes dele passar mal e entrar em coma, ele começou a descrever para mim sentimento que ele tinha, um sentimento diferente que estava brotando no coração dele, que ele não conhecia, um sentimento novo, e ele relatava para mim, assim, de algo que ele estava sentindo, envolvendo ele, que ele não identificava, ele não sabia identificar. Né? Interessante. E a maneira como ele falava, eu entendia que aquilo era a aproximação do desencarne dele, porque ele estava doente, então eu assim, fiz uma associação que depois se comprovou, né? Então, quer dizer, eu presenciei isso com ele. Realmente, talvez no íntimo dele ele até soubesse que era isso, mas não falasse para mim claramente para não me deixar nervosa, ou ele não conseguia identificar. Mas ele relatava, né, algo novo, algo diferente, um sentimento que eu não sei dizer, mas é algo muito bom, ele falava, né? Interessante. Interessante. Deve ser isso mesmo. Vamos aí para a terceira questão, então. Como compreendemos a seguinte assertiva? Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Essa fala dele está um pouquinho logo em seguida. Logo em seguida, hein? Princípios biogenéticos, Bioenergéticos. Biogenéticos. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, a obediência aos ciclos de energia vital em todos os setores da manifestação. Aí mas isso aí acho que é número 4 já, não? Não, é a 3. Não, A 3. essa é a 3. Um salário para complementos sobre o que ocorre na desencarnação, como ela se dá, de que forma, quais os critérios, isso é número 4. É aqui nesse parágrafo que ele começa falando, absolutamente, né? Porque, na verdade, assim, o desenrolar da resposta dele começa dois parágrafos antes, quando ele pergunta. Isso, com a pergunta do André Luiz lá, né? Como acontece, né? Todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras. Isso. Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto. Sim. Aí ele fala, absolutamente. Encarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Ou seja, o que ele está falando é assim, independente de assistência, quem tiver que morrer, vai morrer. É uma lei natural, biológica. O corpo físico nosso não sobrevive
1000 anos, 900 anos, como está lá na Bíblia. Então, a gente não é Matusalém. Uhum. Mesmo porque Matusalém morreu também, senão ele estava vivo até hoje. Ele fala, né, que obedece o ciclo de energia vital, né? Então, Sim. todos os dias nós vamos perdendo a nossa energia vital, né? Eu acho que assim, Acaba. desencarnou, vai subir com ou sem assistência, não adianta. Então, Sim. é a lei, né? Aqui ele descreve toda, vamos dizer assim, uma resposta técnica, né? Uhum. Mas em miúdos o que ele está querendo dizer é que assim, acabou a vida biológica, morreu, não tem, né? Não tem choro nem vela. É. E aí, logo depois ele justifica, né? Porque o André Luiz, né? Ele fala que, né? Que ele se estranhou, né? Pô, mas alguns têm privilégio, né? De É isso. assistência, outros não. Aí ele fala, não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. O fato revela a ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Ou seja, aqueles que se dedicaram realmente a trabalhar e tudo mais, eles são merecedores dessa assistência. Uhum. Sim. São diferenciados. São, vamos dizer assim, um amparo condizente com a iniciativa, com o merecimento da pessoa. O duro é que a diferença deveria ser a norma, né? Aqueles que são diferentes, na verdade, os que não são é que estão errados, né? Porque é aquela história de, eu achei a carteira e devolvi. Nossa, parabéns, puxa, você fez um grande feito. Não, o cara fez mais que obrigação. Então, a nossa missão aqui é amor e caridade. Se você não faz isso, você está fora do caminho correto. Mas não, as pessoas que fazem isso são diferenciadas. É interessante. Pois é. Então, mas eu não sei se eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas eu entendo que todo desencarne tem um acompanhamento. Nenhum acontece sem acompanhamento, porque há um Então, processo, né? porque aqui ele fala se todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras. Isso. Todas, porque é um processo técnico, né? Aí o que dá a entender é que, assim, alguns que se fazem merecedores têm uma assistência Maior, né? Maior. Uma assistência mais específica, mais personalizada, vamos dizer assim, né? Mas É igual aquele cliente de banco. Você tem muito dinheiro no banco, você tem um atendimento exclusivo. um cafezinho. Se é Zé Ninguém, você vai lá no meio do povão lá. Mas pelo menos o seu mentor vem buscar você, né? Você tem Não é assistência do funcionário do banco, mas é o funcionário ali, vamos dizer assim, um funcionário normal. Agora, você quer um gerente exclusivo só se você tiver muito dinheiro lá. Entendeu? Isso não é mais verdade, Cláudio. Sabe por quê? Porque também tem aquelas questões de empresas, né? A Prefeitura de São José, por exemplo, a gente tem um tratamento diferenciado no Santander, mas não é porque eu tenho dinheiro lá no banco, sempre devendo, mas são os ajustes lá para ter as contas da Prefeitura, né? Então, não é esse negócio porque eles ganham dinheiro com o seu salário, entendeu? É por isso. Resumindo, é isso. Eles ganham dinheiro com o seu salário, aí trata você bem, entendeu? Eu sou funcionária pública, eu ganho pouco, eu sou professora. Você que pensa que é pouco, para eles é muito. Mas eu acho que é isso, pelo menos o mentor vai buscar a gente, né? Vai chegar lá e... Mas essa galerinha que é o considerado os colaboradores, cooperadores diferenciados, como eu li em algum lugar aí, tem lá um comitê, né, para recebê-los. Tem um comitêzinho de recepção lá com um chazinho, né, com um biscoitinho.
Ó, se tiver um abraço, olha, já tá bom, viu? Nossa Senhora. Muitos só são recebidos com um copinho d'água. Outros já tem um chazinho, tem chocolate quente, tem biscoitinho. Ontem eu recebi uma, acho que eu mandei até pro Leonel, cerveja de maconha, você viu? O cara Nossa. fazendo um discurso lá. O cara fazendo um discurso sobre a cerveja. Nota-se que ele já tomou antes de fazer o discurso, entendeu? Ele acha maravilhoso as bolinhas subirem ao longo da taça de cerveja. E morre de rir com aquilo ali. Essa eu não observei ainda. Eu vou te mandar, então. Mas é isso. Bom, então... Aí, nós vamos para a pergunta número 4. Então, vamos falar mais. Se funde com a número 3, na verdade, né? Porque... justamente. Vamos falar mais aprofundado sobre como ocorre a desencarnação. Como ela se dá? De que forma? Quais os critérios? Como se dá a separação entre o corpo físico e o espírito? Depende de você. Aqui ele já está abordando assim, mais diretamente o processo que se dá à desencarnação. Depende de você. Lembra do capítulo anterior, o padre lá quando morreu, coitado? O cara vendo que estava no sal lá e não conseguia separar o corpo do espírito. Sim. Eu lembro. De que forma ela se dá, depende de você. Quais os critérios? Se você for materialista, meu amigo. Eu trouxe aqui, porque, na verdade, assim, o processo, como ocorre a desencarnação, nós vamos ver nos capítulos seguintes. Então, aqui é tipo assim, uma preparação para o que já virá à frente. Eu procurei aqui umas obras que eu tenho, eu achei mais completo, assim, é nesse livro aqui, ó. Compêndio de Espiritismo. Compêndio de Espiritismo. É do Zalmino Zimmermann. Nossa, é antigo esse livro, hein? Depois você posta lá no... Igual você postou. Sim, sim. Se eu achar em PDF, eu até coloco lá no grupo também. Então, aqui tem um capítulo que ele fala só sobre desencarnação. Então, ele fala aqui que uma das primeiras descrições que se conhece do processo desencarnatório deve-se ao famoso médium norte-americano Andrew Jackson Davis, que viveu de 1826 a 1910. Então ele tinha evidência ele conseguia ver as pessoas desencarnando, todo o trabalho que faziam com o desencarnante. Como é muito extenso aqui a descrição que ele fala, eu vou só pegar uns trechinhos que ele cita aqui. Então ele começa descrevendo aqui o desencarne de uma mulher de 60 anos. Aí ele começa a perceber a movimentação de energias no corpo dessa mulher. Ele fala assim que a cabeça foi envolvida numa atmosfera brilhante. E aí ele vê o cérebro se envolvendo numa luz muito forte. E aí depois ele fala que as extremidades do corpo dela começaram a ficar frias. E aí ele fala assim, à medida que esta cabeça fluídica se condensava, então, à medida que aquela luz começava a se condensar na cabeça da mulher, ele deduz que esses princípios fluídicos que haviam sido atraídos de todas as partes do corpo para o cérebro, eles começam a se condensar ali, e aí ele vai seguindo esse processo. Aí começa a formar nessa luz o pescoço, as espáduas, o dorso, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Então, o que ele estava vendo era a separação ali do corpo fluídico, ou seja, do perispírito, o começo assim, o desligamento. Então, começava na cabeça, uma luz muito forte que ele via, e essa luz começava a se condensar e ia sugando
as energias das demais partes do corpo, e essa energia começava a se condensar na cabeça, depois formava os ombros e as demais partes do corpo. Como se fosse um corpo humano mesmo, mas era um corpo fluídico, que é o perispírito. E aí ele fala que o nascimento de uma criança neste mundo ou de um espírito no outro mundo eram fatos idênticos. Nada aí falta, nem mesmo o cordão umbilical, sob forma de um laço de eletricidade vital, que é o cordão de prata. E aí ele fala que, assim, esse processo, ele acontece gradualmente, né? E ele fala, assim, que não é prudente enterrar o corpo antes de que a decomposição tenha começado. O cordão umbilical a que me referi não está muitas vezes ainda rompido. É o que acontece nos casos de morte aparente, em que os indivíduos voltam à vida depois de 1 ou 2 dias, como na letargia, na catalepsia, etc. E o que é engraçado é que, seguindo aqui nas descrições do livro, ele também começa a pegar descrições de Kardec, da Gênese, do céu e inferno, e das obras do André Luiz. E a gente percebe que as descrições do livro de André Luiz bate exatamente como ele escreveu no século XIX. Kardec, ele relata aqui que o desligamento pode ser assim resumido. O sofrimento é maior e mais lento quanto maior. O sofrimento, tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Então, esse desprendimento, quando ele é muito lento, isso causa uma espécie de sofrimento ao espírito. Para o espírito desmaterializado, isento de agonia, e o despertar é suavíssimo. E aí, aqui, nas obras de André Luiz, ele começa a relatar que o processo de desencarne, ele começa com o desligamento dos centros de força. Então, eles isolam os centros de força, começa a desatar os laços que ligam o corpo físico ao corpo espiritual, através dos centros de força, que são os plexos, né? Plexos no corpo físico, centro de força no perispírito. Então, eles fazem que a apuração magnética através de passes concentrados sobre o centro emocional, centro cardíaco, relaxa em continuação os elos que mantêm a coesão celular nesse centro. Então, eles vão, através de passes magnéticos, fazendo esse relaxamento, vamos dizer assim. E aí ele cita aqui o cordão prateado, né? O cordão de prata, ele serve de, vamos dizer assim, condutor das últimas energias do corpo físico que são transferidos para o corpo espiritual. Então, as energias do corpo físico vão auxiliar a constituição, né, a reconstituição desse corpo espiritual longe do corpo material. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse desencarne, quando se dá de uma forma repentina, um acidente, por exemplo, fica mais difícil a desencarnação, vamos dizer assim? Porque você não teve preparo nenhum, você estava vivendo numa boa lá, de repente caiu uma pedra na sua cabeça lá e já era. Sim. Deixa eu ver se é aqui. Ou você tem um ataque cardíaco, sei lá, uma morte repentina, acredito que é mais difícil, né? Então, o espírito, ele fica com, vamos dizer assim, com um certo trauma, né? Ele fica meio que traumatizado quando ocorrem
esses desligamentos Sim. através de acidentes, né? Aqui nesse outro livro também interessante, que é o Leon Denis, chama Depois da Morte. Aqui ele fala o seguinte aqui, ó, mortes súbitas ou violentas que atingem a vida orgânica em sua plenitude produzem, ao contrário, na alma, um despedaçamento doloroso e atiram-na em uma perturbação prolongada. Os suicidas experimentam sensações horríveis, sofrem por longos anos as angústias da última hora. Reconhecem com espanto que não trocaram seus sofrimentos terrenos, senão por outros ainda mais angustiosos. Então, muitos desses que desencarnam por acidente, em causas assim, não naturais, vamos dizer assim, muitos ainda... A coisa ocorre de uma forma tão traumática que muitos nem sabem que já desencarnaram. Eles continuam atuando como se eles estivessem vivos. Porque eles se acham vivos, né? Será que aí também não tem importância a evolução do espírito? Em que nível você está de evolução? Porque mesmo que você desencarne repentinamente, se você não for uma pessoa tão materialista, talvez seja mais fácil compreender de que lado você está agora, né? Não sei. Estou Sim. cobrando. Aqui ele descreve assim que todos nós, independente do nível espiritual que nós temos aqui na Terra, mesmo alguém já mais espiritualizado, mais desmaterializado, todos passamos por um período de perturbação. Esse período de perturbação, ele vai variar conforme essa maturidade desse espírito. Então, aquele mais materializado, essa perturbação pode prolongar. Ok. Faz sentido, né? E aqui tem uma coisa interessante, que acho que foi o Alexandre que citou esse negócio de relembrar, né, as coisas no instante da morte. Foi o Leonel. O Leonel? Aqui ele fala das situações que ocorrem nas experiências de quase morte. Então, as pessoas que têm experiência de quase morte relatam que viram toda a sua vida como num filme. Então, aqui ele diz aqui que isso ocorre no desencarne, só que é uma visão mais detalhada, mais ampla daquilo que ocorre na experiência de quase morte. Entendi. E aqui fala assim, que no limiar a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, que é o perispírito, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas. Então, isso ocorre também no desencarne. Vamos dizer assim, uma revisãozinha rápida que Deus disponibiliza para a gente, né? Para a gente não esquecer, olha, você fez isso, você fez aquilo, né? Então, é uma experiênciazinha de recordação dos fatos. Flashback. Então, a gente percebe que não é um trabalho muito fácil, esse trabalho de desencarnação. Então, essa descrição que esse Andrew Jackson Davis fez é um relato bastante detalhado que ele faz. E bate com os relatos do André Luiz. Aí vamos para o número 5 aqui. Como entendemos a afirmativa? A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender
quando não seja em retribuição. Essa é a nossa... É uma atitude, assim, acho que na grande maioria das pessoas, né? E se esperar por algo ou por alguém, né, que nos dê esse protecionismo, né, que normalmente é esse sátrapa. São pessoas poderosas, né? Pelo que está aqui no livro. Então, são essas pessoas poderosas aí. A gente espera muito deles, né? Nesse sentido. Esse sátrapa que ele fala aqui era um título que os governadores de província no Império Persa tinham. Não era como se fossem pessoas mesmo poderosas, né? Uhum. Ou seja, eu tenho muito, eu vou ajudar todo mundo e estou bem na fita. Estou garantindo meu lugarzinho do outro lado. E não é assim. Sim. É como ele fala no finalzinho aqui, ó, quando não seja em retribuição, ou seja... Então, todos nós costumamos aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir. Né? Ou seja, só espero vir a nossa. Exatamente. O vosso reino deixa para depois. A pessoa espera chegar lá no céu, né, costuma aguardar serviço. Entendo aqui que ele está falando assim, que a pessoa espera chegar e vai contribuir com alguma coisa, mas ele espera que todo mundo goste dele, né, o estime, o louve, e que todo mundo entenda tudo o que ele fez, que está tudo certo que ele fez, que ele não precisa explicar nada. Mas ele não quer fazer nada, não estima ninguém e não entende ninguém. Ele quer que todo mundo, né, entenda a ele mesmo, mas ele mesmo não quer entender a ninguém. Sim. Não tem aquele trecho que fala, né, quem espera a recompensa aqui já recebeu, né? Quem Sim. conta com a recompensa aqui já recebeu, né? Sim. Não vai ser depois, né? Uhum. Essa resposta aqui, na verdade, ela vem por uma pergunta que André Luiz começou a se questionar, né? E isso puxa, na verdade, a questão anterior sobre a prerrogativa das pessoas que tinham assistência no desencarne. Então, depois de ser explicado que as pessoas, na verdade, não têm uma prerrogativa, não têm um favor, na verdade é uma retribuição ao trabalho, aí ele fala aqui, né, que ele lembra lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conheceram na experiência humana. Aí ele lembra de pessoas, né, que fizeram alguma coisa, padres virtuosos, né, criaturas de subido valor moral. E aí ele recordava da própria história do cristianismo, né? E muitos, né, fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras e tudo mais. Então, quando o instrutor falou para ele que as pessoas têm assistência e tudo mais, e que isso não é uma prerrogativa, ele lembrou das pessoas que, né, têm uma moral elevada, os mártires e tudo mais. Aí ele vem, na seguida, e fala, olha, né, que a concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. Sim. Que a criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera a perpetuidade de favores materialísticos, né, costuma aguardar serviço, estima entendimento, mas desdenha servir, estimar. E aí ele fala, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva,
Os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis. Então, o que está querendo dizer aqui, assim, na verdade, as pessoas que vieram aqui fazem grandes trabalhos em prol da humanidade, ou vamos dizer assim, se submetem a sacrifícios, elas estão fazendo aquilo para melhorar o planeta, não é para ganho próprio. Então, eles não estão fazendo isso para si próprios, para se louvarem. Então, a maioria das pessoas pensam que aqueles que foram mártires e tudo mais, as pessoas que fazem, elas são grandes no plano espiritual, eles serão os santos, né? E não é. Ele coloca assim que não é bem assim. Então, não existe uma classe, né? Não existe uma elite no plano espiritual, não existe uma nobreza no plano espiritual. A coisa depende do serviço, daquilo que cada um desempenhar aqui na Terra. Uhum. Então, você tem o amparo, mas esse amparo ele não está vinculado a privilégios, nada disso. É apenas um auxílio a quem se predispôs a trabalhar. Então, esses, assim, por merecimento, recebem um amparo e tudo mais, mas isso não podemos pressupor isso, que eles fazem parte de uma elite espiritual. Uhum. Né? É aquele que faz com desprendimento, ele vai acabar recebendo também, né? Aquele que fizer esperando ser reconhecido, ele vai ser reconhecido aqui. Aquele que fizer com desprendimento, ele vai ser reconhecido aqui no plano espiritual, né? Acho que a sua intenção é o que vale, né? Até houve uma discussão uma vez numa aula que nós tivemos e que tem aquela frase da Bíblia que diz que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz. Sim. E aí se questionou o seguinte, mas será que não seria válido, por exemplo, um empresário resolve fazer doações de brinquedos, de comida, e as pessoas vendo aquilo vão se sensibilizar e vão querer ajudar também. Quase. Perfeito. Agora, desde que você faça isso sem ficar esperando o retorno, né? Você pode até fazer e alguém vê você fazer. Não é esse o crime, não é esse o problema. O problema é você fazer e dizer, pô, estou fazendo e estou me dando bem, pô. Porque eu estou, né? Eu sou um cara que tenho muitas coisas e vou distribuir porque eu posso. Então, agora, se você faz sem esse pensamento, fica valendo também a sensibilização de outras pessoas para ajudar nesse sentido, né? Sim, eu acho que é válido isso, essa divulgação do bem aí é interessante. Inclusive, até o Francisco, eu me lembro que o Francisco fez essa observação lá numa das aulas lá, que ele falou justamente isso. Que Sim, foi ele que falou, né? Seria interessante divulgar isso para que sirva de exemplo, ou estimule outras pessoas a fazerem o mesmo, esse tipo de coisa. Eu acho que é válido nesse sentido, né? Desde que a pessoa que esteja fazendo o bem, né, não use isso como, estou divulgando o que eu fiz para me promover, né? E realmente aí Mas já perdeu o valor totalmente. Tem uma frase interessante, pesquisando sobre o livro, que diz assim, a ajuda divina não dá privilégios, e sim trabalho. E é verdade, né? O cara, a providência te dá a oportunidade de você trabalhar em prol dos outros e que vier lucro, se você for merecedor. Mas não como o Cláudio falou, eu quero fazer, não, eu estou fazendo, chega lá, eu sou o cara. Eu penso que assim, a frase que Jesus utilizou, não deixar que a sua mão esquerda veja o que faça a direita, é justamente no sentido da pessoa não terem segundas intenções, outros interesses. Né? Não pode ser algo que sirva a seu próprio orgulho ou vaidade. Sim. Porque tem gente que diz assim, eu vou doar, mas eu não quero que ninguém divulgue que eu doei, tá? Eu sou anônimo. De repente, não há necessidade disso, desde que você não tenha vaidade com relação a isso, né? Isso, não limite a sua vaidade, né? Porque, assim, ele falou nisso num contexto da época que era muito comum as pessoas irem ao templo, fazerem os sacrifícios, as doações, e aí eles
eles percorriam a cidade com arautos anunciando, olha, fulano acabou de fazer um sacrifício, acabou de fazer uma doação. Então, nesse sentido... Era o Facebook da época. Era. Exatamente. Então, né, eu acho que o fazer, né, para realmente ter mérito, eu acho que tem que fazer sem demonstrar, né? Eu acho que as pessoas não precisam de exemplo para querer fazer o bem, né? Se eu vejo alguém doando e aparecendo e sendo assim exaltado, e aí eu vou lá doar para fazer igual ou para também, né, ganhar fama. Eu sei, eu acho que você tem que fazer e não ficar falando mesmo. Não, mas não é nesse sentido. Você vendo a pessoa doar, você pode se sensibilizar e também querer doar. Exatamente. Não porque você vai querer louros da vitória. Não é nesse sentido. Estou falando no sentido de o camarada, poxa, se ele doou, também posso. E vai lá e... Né? É um incentivo para a pessoa. Tudo, na verdade, eu acho que vale é o que está dentro de você, né? Da forma como você está fazendo aquilo. Exatamente. É o compromisso seu com você mesmo. Então, sem se preocupar com aquilo que é. Sem se preocupar com o que vão dizer ou deixar de dizer. Eu fiz porque eu quis, que o meu íntimo mandou e ponto final. Pense o outro que pense que quiser. Né? Como dizia o Jânio, né? Filo porque quilo. Então, porque, ó, exemplo, já tem o exemplo de Jesus, né? Sim, que é alguém que realmente pode servir de exemplo, né? Então, assim, eu acho que esse negócio de falar, alguém faz e depois vai sensibilizar, não sei. Será? Eu penso semelhantemente aí a Meire também. Eu acredito que exemplos nós temos muitos. Então, a gente não precisa de nada, se fulano fizer, aí eu vou fazer. Tá na sua consciência fazer alguma coisa boa ou não. Então, a gente não precisa de alguém fazer para a gente se sentir incentivado a fazer. Isso está dentro da gente. Eu acho que cada um é cada um. Eu discordo. Nesse ponto eu discordo. Eu acho que você pode sim despertar naquela pessoa o sentimento de querer doar também. Você pode despertar, às vezes está adormecido, o cara está chateado, está desligado, sei lá, e fala, eu vou doar também. Sem nenhum interesse. Lógico que tem gente que vai querer doar para aparecer, né? Mas você mesmo citou, Cláudio, tem muitos exemplos. Que exemplos? Jesus é um grande exemplo. Jesus é um grande exemplo, mas tem gente que não é nem espiritualizada nesse aspecto, né? O cara está aqui na Terra, tem dinheiro às vezes, mas é um desligado na vida. Aí um dia ele vê alguém doando e falou, puxa vida, eu também posso fazer isso. Independente de religião. Aliás, mostra aqui nesse capítulo que a religião é o que menos importa. Sim. Então, mas sei lá. Se a gente lembrar que nós não somos, vamos dizer assim, a gente não nasceu, nosso espírito não nasceu com o nosso, vamos dizer assim, o nosso nascimento físico, a gente já traz dentro da gente o que é o certo e o que é o errado. Então, eu penso que a gente não precisa de fazer para a gente fazer também. Todos nós temos essa potencialidade dentro da gente. Então, eu não sei. Se a gente depender dos outros para fazer, acaba que ninguém faz. Não, mas eu acho que muita gente se estimula a fazer pelo fato de ver o outro fazendo. Eu acredito nisso, que as pessoas conseguem estimular as outras a agir dessa ou daquela forma. É o líder, né, vamos dizer. O líder, ele estimula o outro instintivamente. Né? É o conceito do próprio líder. Né? Que é algo natural, a liderança é algo natural. Né? E que as pessoas procuram se espelhar. Então, quando você tem um líder do bem, vamos seguir o líder do bem, seria interessante. É interessante, então ele aglutina, ou ele lidera e puxa um grupo de pessoas a fazer o que ele está fazendo. Né? Pode até realmente ele está realmente ser útil
o fato de você divulgar para conseguir mais pessoas, mas aí vai depender muito da intenção dessa pessoa. Sim, a intenção é que manda sempre. Isso aí, para mim, é fato. A intenção é que manda. Por exemplo, quando você faz uma lista para ajudar alguém, eu já vi várias vezes isso ao longo da minha vida. Aí você chega para a pessoa, você pode dar alguma coisa? Posso. Aí o cara vai e doa ali. Se você não tivesse ido lá e drivado o cara, incentivado ele não iria doar, né? Às vezes ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Então o cara fez uma doação sem nenhum interesse, mas porque ele foi procurado, né? E não é que o cara é mau, ou que ele é porque ele não teve o incentivo, né, Thaís? Ele não teve o start ali, né? Pode até ser. Mas acho que vale a intenção no final. A intenção é que manda. No fundo é o seu sentimento ali daquilo que foi feito. Se foi como a Meire falou, pô, o cara tá ficando famoso ali porque tá doando, eu também quero ficar, e já era, pô. Aí, já era. Então, aí, nesse exemplo que você deu, Alexandre, eu acho que é diferente. Não é a pessoa expor o que ela está doando, é ela se sensibilizar com uma determinada situação e ela liderar um grupo de pessoas, promover uma ação. Aí eu acho que é diferente. Olha só, às vezes você está lá na frente da televisão, aí fala assim, campanha de doação para as enchentes lá do Paraná. Sim. Aí você, puxa a vida, eu vou doar. Então você foi incentivado a doar. Sim. Foi anunciado a doação. Né? Em campanhas, por exemplo, para você socorrer uma cidade que está lá, sofreu enchente e tudo mais, ela necessariamente tem que ser divulgada, senão ninguém colabora. Sim. Mas é diferente a pessoa que cria um site, por exemplo, aí põe a cara dela lá, começa a fazer propaganda, aí é diferente, porque aí ela está colocando o interesse dela a serviço de uma campanha, aí é diferente. Sim, mas eu vou dar um outro exemplo. No Rio de Janeiro tem um cara que todo ano, há 40 anos, ele doa brinquedos no Natal. Ele bota um caminhãozão dele lá, as crianças, ele vai em várias comunidades, a criançada recebe aquilo ali e fica feliz da vida. E o cara dá, você vê que ele é totalmente desprendido. Quanta gente não fez isso baseado nesse cara? Ficou incentivado a fazer a mesma coisa porque ele faz também. Aí você vê grupo de motoqueiro fazendo isso, você vê grupo de igrejas que seguem o cara, e aí eles falam, nós estamos fazendo porque nós vimos fulano fazer também. Eu acho que isso é importante, ele teve uma excelente ideia, é nesse sentido que eu falo. É você se sentir incentivado, porque viu alguém fazer uma coisa boa também. Agora, se você está usando aquilo para propaganda, esquece. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, é como diz, né, que o mal predomina no mundo por causa da timidez dos bons. Então, às vezes as pessoas têm essa timidez de fazer uma coisa boa. Matou, é isso aí. Né? Aí complica. Vamos para nossas perguntas seguintes, senão a gente não vai terminar. Então, a pergunta 6 fala assim: o amparo espiritual se dá tão somente com aqueles que seguem ou entendem o espiritismo, a comunicabilidade entre os mundos? Por quê? Acho que não. Não, tanto é que dentro do texto aí, um dos amparados aí foi uma protestante, né? Sim. Era espírita. Ela lia a Bíblia, enfim, ela praticava Quer dizer, então, que a gente então não é a nobreza do plano espiritual, nós somos espíritas? Não, absoluto. Nós não seremos privilegiados porque a gente é espírita? Não, eu acho que dizendo aqui, o amparo espiritual se dá tão somente com aqueles que seguem o entendem espiritismo. Não. Sei lá. Somos todos filhos de Deus, né? Todos temos as mesmas chances. E todos vamos passar pelo que tiver que passar do outro lado, dependendo das seus plantios aqui, né? Sim. Então, o fato de ser espírita não quer dizer... Quer dizer, quer dizer sim. Eu ia falar não quer dizer nada, quer dizer sim. O fato da gente ser espírita e não agir de acordo, a cobrança é maior, né? Com certeza. Sim, quanto mais você recebe... Não. Quanto mais você recebe, maior a responsabilidade.
sair de escanteio e voltar para a igreja evangélica lá. Então, Ou só ficar. eu lembro sempre de uma cena do filme do Homem-Aranha, que ele encontra com o tio dele, ele tá com o tio dele no carro, e o tio dele já percebendo, né, que ele não é mais a mesma pessoa, ele fala, grandes poderes, grandes responsabilidades. Bem isso. Aqui na minha página 180, na de você deve ser 182 ou 183, lá, aqui começa a comparar, começa assim, é nossa irmã Albina. Aí logo mais fala, nos círculos evangélicos protestantes, ou seja, ela era evangélica. Isso. Exatamente. Ex-profissão de fé na igreja presbiteriana. Isso. Então, se a gente lembrar que Jesus não veio e não criou nenhuma religião, então ele não veio privilegiar ninguém de nenhuma religião. Sim. E mais à frente, o Cavalcante é virtuoso católico romano. Está lá, ó, na página 85. Sim. Então, eles atenderam uma pessoa que era espírita, mas as demais não eram espíritas. Então, não é uma, vamos dizer assim, uma aristocracia, né? Não é prerrogativa. Não. Não é pré-condição. Não é. Na verdade, ser espírita é uma pré-condição de mais responsabilidade. Perfeito. Perfeito. Aqui, a pergunta número 7, ele fala assim, como compreendermos a assertiva? Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. E ele continua, né? Vários mentores da nossa colônia têm em alta conta o seu concurso há muitos anos que se consagra ao estudo de questões transcendentes, formou-se na academia do esforço próprio. Interessante isso, né? A fim de ser-nos útil, livre de sectarismo, indene às paixões e amante do dever. Então o camarada era um servidor, né? Sem ser médium, né? No meu aqui está na página 179. 182 aqui, eu acho. Ele estava falando do nosso amigo Fábio. Isso. Porque o que é mais comum as pessoas que têm mediunidade é a chamada mediunidade de tarefa. Então, esse Fábio, ele não tinha mediunidade de tarefa. Ele já tinha uma mediunidade que poderemos dizer assim, natural. Ou seja, ele não era médium porque ele tinha compromissos kármicos, vamos dizer assim. Ele tinha mediunidade natural porque ele já tinha desenvolvido nele essas, vamos dizer assim, esses valores morais, né? Então, ele veio, provavelmente, não tanto por compromissos kármicos, e sim como vamos dizer, um trabalho mesmo. Ontem eu ouvi na live do curso de médiuns, o Victor falando que o médium é o cara que mais deve nesse mundo. Quando uma pessoa costuma falar esse tipo de coisa, os alunos já começam A Marina virou para ele e falou assim, ela falou assim, ô Vitor, você não é médium, né? Ele falou, não sou médium. Então você não deve nada. Ele falou assim, não, estou pagando de outra forma, estou fazendo isso. Mas o médium, de modo geral... O cara está ali no curso de médiums, se preparando para fazer o trabalho de médium, escuta uma dessa, a pessoa já... desiste, né? Já derruba a pessoa. Mas aí eu acho que a gente pode citar esses médiuns, né, como Chico Xavier, Divaldo, que são pessoas que têm a mediunidade a serviço da divulgação da doutrina, do amparo, né,
do acolhimento, da condução de outros tantos, do despertamento, né, dessa vida cristã mais fraterna. Diferente da gente, né, que tá aí só na labuta e devendo mais que a própria vida. Porque, na verdade, a vida do médium não é fácil, né? Isso que estava sendo falado. Você, para participar de uma sessão de mediunidade, né, de ajuda ao próximo, você tem toda uma preparação. Então, você leva a sua vida dedicada a isso. Por isso que ele estava dizendo que o médium né? é o que mais deve. Sim. Aí nós temos aí na pergunta número 8, o que podemos entender e por que se dá a prorrogação de tempo de permanência na esfera carnal? Na verdade, eu não encontrei uma resposta, mas eu deduzo que é para você ter uma chance de evoluir mais aqui, né? Você tem tarefas a cumprir ainda, né? Isso foi o que daí- aconteceu lá, né? Eles adiaram lá o desencarne daquela Foi senhora. a Albina. Albina, isso. É a Albina. A resposta nós vamos encontrar mesmo nos capítulos seguintes, do porquê ela foi prorrogada, vamos dizer assim, né? É que eles só mencionam que foi prorrogado. Mas não Sim. diz por quê, né? Aqui fala, a forte pedido de prorrogação em favor dela. Isso. Eu acho que é por um mérito da pessoa, né? Então ela pode permanecer mais um tempo para ajudar alguém ou alguma determinada situação, ou uma necessidade de reparação. Então ela tem um certo mérito, vamos dizer assim, né? Dado um crédito para ela cumprir algo que ela ainda não conseguiu terminar. Sim, ele Pode fala ser. isso aqui, né? Eu acho que de qualquer forma é mérito. Ou para ajudar alguma situação ou alguém, ou para terminar de cumprir uma determinada situação. Então, A aqui interlocutora que entrou lá na sala, ela fala isso, né? Reconforta-nos a proteção que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões poderosas para que ela seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Então, é o que a Meire falou, ela tem uma tarefa a cumprir ainda, né? Dentro da... A resposta mesmo nós vamos ter só nos próximos capítulos, mas eu não vou dar spoiler. Aguardem os próximos A capítulos. gente vai ficar sabendo nos próximos capítulos. Não percam os próximos capítulos. Dá uma dica aí. Mas deve ter a ver com isso, não, Cláudio? Você tem uma missão a cumprir ainda, né? Pode ser diversos fatores. No caso específico dela aqui, tinha um motivo, que não era exatamente por causa dela. Era um outro motivo. Mas não vou adiantar aqui. Sim, senhor. Tem que aguardar os próximos capítulos. Estou me coçando de curiosidade. Depois eu conto no privado. Oh! 9. Então, a pergunta 9. Como é se preparar convenientemente para a separação entre corpo físico e espírito? Menos matéria. Menos matéria. Menos matéria. Quanto menos matéria, mais fácil você subir. Fica mais leve. Fica mais leve. Tá pensando que é balão, A carga diminui, né? Bom, já dizia o filósofo Sócrates, no 4º século antes de Cristo, que a nossa vida é uma preparação para a morte. É verdade. Então, nós temos que viver conforme essa previsão que é inevitável para todo mundo. O que eu peguei aqui, assim, é esse trecho aqui que está na página 108, na minha 182, de você deve ser 184 ou 185. Isso. Que até o Alexandre citou no início, que é quando eles estavam lá no hospital. Então, aqui ele fala aqui, ó, que a maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam,
Umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Então, a gente deve levar a nossa vida de forma que, quando a gente chegar nesse momento, a gente não ter perseguidores. Esse que seria o ideal, né? Não criar inimigos nessa vida. Por isso que Jesus mesmo já uma das passagens do Evangelho, ele falava, reconciliai-vos com seu irmão enquanto estás no caminho. Então, quando ele fala isso, é no caminho, é nessa encarnação que você está vivendo agora, reconcilie-se com seus inimigos. É isso aí. Vamos ser amiguinho. E a última, quais as lições que podemos apreender do capítulo estudado? Nossa Senhora. Que lições que vocês aprenderam desse capítulo? Apreendemos? Todas as lições. Para se fazer. Os cooperadores diferenciados têm tratamento diferenciado, né? Isso aí é um. Religião não salva ninguém, é outra. Religião não salva ninguém, exatamente. Minha mãe dizia isso. Então, se nos anteriores a gente estava falando da necessidade de reforma íntima, nesse eu entendo que ele fala mais do desapego à materialidade. Menos matéria. Sim, menos matéria. Mais espiritualidade, menos matéria. Eu peguei um trechinho aqui no finalzinho, na última página. Tudo isso que vocês falaram realmente tem uma grande sentido. E para fazer esse fecho, vamos dizer assim, eu peguei um trechinho aqui que fala assim: entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Então, a gente tem que pensar assim, todos nós fazemos parte dessa grande família humana. Então, que a gente não tenha preconceitos de raça, de etnia, de língua, de religião, de nada. Somos todos iguais. Todos nós nascemos do mesmo jeito, vamos morrer do mesmo jeito. E aí vai depender de nós como nós vamos viver após o desencarne. Queremos viver num ambiente mais calmo, tranquilo, ou num ambiente tormentoso? Não é conforme a nossa vivência aqui que nós vamos estar preparando o nosso futuro. Então a gente tem que pensar nisso. Perfeito. E eu fiz uma associação àquele trecho do Evangelho que chegam a Jesus e perguntam, e falam para ele, né, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ou seja, não existe diferença de família, é apenas terreno. Família apenas aqui nesse momento. Mas todos nós fazemos parte da imensa família espiritual. Mais algum comentário? Mais alguma observação? Estou vendo a Miri anotar um monte de coisa aí, com certeza depois ela vai postar uma porção de coisa. Não. E a Miri está anotando um monte de coisa aí? Na verdade, eu vou contar, eu estou desenhando. Mostra o desenho, então. Aí, só para finalizar, que o microfone? Microfone? É um microfone retrô, vontade de desenhar. Só para finalizar, a gente falou em cordão de prata, né? Aquele cordão que liga o perispírito ao corpo físico, né? Não sei se vocês sabem, mas o fio de prata ele está na Bíblia. Antigo Testamento. Vocês tinham ouvido falar nisso? Não. Não, também não. Então eu trouxe aqui a Bíblia
Essa aqui é a Bíblia dos protestantes. Se vocês pegarem o A livro, base dele. se vocês pegarem o livro de Eclesiastes, tá? Tomar cuidado que na Bíblia católica tem Eclesiastes e Eclesiástico. Então, na Bíblia protestante só tem o Eclesiastes. Uhum. Pegar o Eclesiastes, no capítulo 12, que é o último capítulo desse livro, ele trata da velhice. Então, na minha... Eclesiastes. Eclesiastes, 12, capítulo 12. Versículo. É lá no começo? No fim, é o último capítulo do Eclesiastes. Aqui, esse capítulo, ele trata da velhice. No versículo 5 e 6, no versículo 5, ele fala assim: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e que se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Ele está falando de uma forma bastante simbólica da morte e do desligamento do corpo físico. E ele cita aqui especificamente fio de prata. Por favor, fala de novo qual é o versículo. Eclesiastes. Capítulo 12, versículos 5 e 6. 5 e 6. Em algumas traduções Ah, tá. pode não estar especificamente fio de prata, mas está algo parecido com isso. Nessa tradução minha, que é a Bíblia dos Protestantes, que é direto do grego, está nessa tradução. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. Então, esse copo de ouro que ele está se referindo ao corpo físico. E se quebre o cântaro, é o corpo físico. Na minha aqui tem essa mesma tradução. Fio de prata. Então, vocês vejam que o fio de prata é bíblico. Muito bem. Então, vocês veem que, na verdade, a Bíblia tem muita coisa que está no Espiritismo, só que lá está numa linguagem diferente e eles entendem, né, de uma outra forma. Sim. Mas tá tudo lá. Certinho, então? Certíssimo. Certinho.